Da série Calado é um Poeta. Este é o Odair Hellmann, técnico do Atlético Paranaense, ex-Inter, que numa onda de, bom, melhor não dizer o que, ou o que parece, fez comentários assim completamente lamentáveis, perdeu uma oportunidade de ficar quieto, sabe assim, ó, aquele velho ditado, gente, quando tu não sabe o que falar, fique quieto e passe por sábio. O Odair Hellmann perdeu uma chance assim, ó, fenomenal de passar por sábio ali. Falou bobagem que beirou mesmo até uma questão xenofóbica, tá? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo da declaração dele, caso tu não tenha visto, a gente vai rodar aqui e vai conjecturar um pouco porque esses técnicos, assim, da linhagem, ou que defendem alguma coisa parecido com o Odair Hellmann, sempre atacam técnicos de fora do Brasil para se defender. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, depois da vinheta. Gente, vocês que estão por aí, like no vídeo, peço encarecidamente, ajuda aí pra frente. Se tu caiu aqui, te inscreve no canal, se não é inscrito, óbvio. Comenta aí embaixo o que tu achou da declaração do Odair Hellmann e também hype ali para chegar num público maior, tá bom? Público que não recebe nossos vídeos costumeiramente. Vamos lá, por que eu trouxe esse tema aqui? Quero deixar bem claro que não é uma defesa ao nosso treinador Luiz Castro, mas que foi de quem ele falou, tá? Mas não é uma defesa ao Luiz Castro. Até porque o Luiz Castro sim faz um trabalho horrendo no Grêmio até o presente momento. Esse vídeo é para falar de uma declaração no negócio, cara, que eu pensei que já tinha passado aqui no Brasil, que é a luta, parece nós contra eles, dos técnicos brasileiros contra técnicos de fora. O famoso corporativismo de nacionalidade, assim, a classe de técnicos brasileiros defendendo. O Odair Hellmann ontem ele falou, se eu entrasse com três zagueiros e 2 volantes, o que iam estar falando de mim? Cara, antes de tecer alguns comentários sobre isso, eu vou botar na tela a fala dele para depois a gente conjecturar, tá? Roda aí. Porque eu sou da aldeia lá do Rio Grande do Sul, né? E esse rótulo saiu de lá, que foi por terra, com a minha volta agora para o Brasil. Mas eu só queria ver, há uns anos atrás, lá em 2019 ou 20, por exemplo, que se o Papito colocasse 3 zagueiros, 2 volantes e empatasse o jogo fora de casa com um jogador a mais desde os 30 minutos, se o pescoço dele não ia ser cortado na beira da estrada. E o Papito que é retranqueiro. Jonatas Gabetel, do GE. Globo. Aproveitando até, primeiro, boa noite, Odair. Às vezes gasto muito dinheiro com bastante ofensivo, mas dentro de campo é retranqueiro e os outros que são ofensivos ganham menos, viu, Lara? Vamos lá, gente, olha só. Para começar, ele se chamar de Papito, falando dele mesmo na terceira pessoa, que coisa bem brega para começar, né? Ponto, nova linha, parágrafo. O Odair Hellmann, eu não sei por que ele tá com esse melindre todo, se ele tá chateado porque ele acha que esses treinadores roubaram a vaga dele. Cara, o time dele jogou 70 minutos com um jogador a menos ontem e empatou o jogo. Em vez dele exaltar a sua formação tática, exaltar seu time, não. Ele foi atacar um técnico estrangeiro. Tá. Vocês já viram ele fazer isso com um técnico brasileiro? Ou vocês já viram qualquer outro técnico brasileiro fazer com técnicos brasileiros? E eu falo dele, eu falo de Levir Coupe, que já citou São Paulo, ele falou até das tatuagens do São Paulo. E tem gente que defende esse discurso. Vocês vão ver por aí, por exemplo, o Fabiano Baldasso, tá, gente? Como é que eu posso dizer? Defendendo, ilustrando, ai, não sei o quê, porque o Luiz Castro não é criticado. Cara, isso é um problema do Luiz Castro. Isso é uma coisa para atacar o Luiz Castro ou outros estrangeiros. É um problema deles. Eu lembro o próprio Baldasso, quando o Inter queria contratar o Zubeldia, ele dizia, vai vir aquele técnico de calça colada. Pô, eles falam isso do Fernando Diniz, como vão contratar que o Fernando Diniz usa aquelas calças de tactel e camisa de clube? Ou do Felipe Luiz, que usava sempre a mesma camisetinha parecendo a Leila Pereira? Não, é sempre com os de fora, gente. E é uma discussão assim, ó. E agora voltando pro Odair, cara, um bagulho assim que, sei lá, parece inveja, tá? Parece inveja. Porque estão dando chance para esses caras e não estão dando para mim. Meu amigo, desculpa, Odair Hellmann. Se tu não tá recebendo as chances necessárias, ou que tu gostaria de ter que esses outros técnicos recebem,
é por falta de qualidade tua no teu trabalho. Tu não tem nada fisicamente, de nacionalidade, nada que impeça de tu retreinar os melhores clubes. Por exemplo, um Roger Machado tem, a gente sabe o que é, o próprio Cristóvão Borges, ex-treinador do Vasco, Jaime de Almeida. Esses técnicos, sim. A gente sabe porque eles ficam muito tempo escanteados e quando vem tem uma alta rejeição. Não é teu caso, Odair Hellmann. Não é teu caso, e eu acho bem curioso que essa declaração do Odair, tá? Nessa declaração do Odair, ela vem logo depois de um texto publicado pelo Vaguinha. Dizendo, porque o Luiz Castro não é suficientemente criticado como desculpa, o Luiz Castro, não, o Odorico. Atacou o lado do Grêmio para defender o do Inter. Como um ex-comandante do Inter, ele vai lá e bate no do Grêmio. Tá cavando uma volta para cá? Não sei. E eu não sei que tanto assim, outro ponto. Se fosse eu, cara, se ele soubesse o quanto ele é elogiado aqui nesse estado, na nossa aldeia. Se fosse eu, empatasse um jogo com 1 a menos, com 3 zagueiros e 2 volantes. Meu amigo, todo mundo gosta de ti aqui. Tá? Profissionais de imprensa, torcedores do time que tu trabalhou, te pediam de volta. O maior representante do time que tu trabalhou, o Fabiano Baldasso, super citado aqui, disse que tu foi o melhor técnico na última década, das 2 últimas décadas do Inter, sei lá. Eu já ouvi ele falar isso nos programas que ele participa. E vem fazer esse coitadismo, cara. Pô, tu foi lá treinar na Arábia. Quando tu foi treinar lá, os técnicos árabes se uniram pra fazer coisa contra vocês? Pra ficar falando mal de vocês lá? Porque vocês foram lá pegar a grana que é boa. Tá. Vocês foram lá pegar a grana que é muito boa. Mas aqui os caras, os portugueses, os argentinos, os paraguaios, os chilenos, os peruanos não podem vir aqui pegar a grana que oferecem pra eles. Porque daí, porque não sei o que, tá tirando o emprego do brasileiro. Assim, Odair, tu fez um bom trabalho no Inter, apesar de não ter ganhado nada. Fez um bom trabalho no Inter, num time limitado. Agora tu voltou, o Atlético Paranaense estava numa draga danada. Na Série B tu subiu o Atlético tá bem agora no Campeonato Brasileiro. Tá, o Atlético tá bem. Precisa disso. Cara, surfa a tua onda, meu querido. Tu tá te abrindo um mercado que estava completamente fechado para ti, por tua causa própria. Tá? Tu tá abrindo de novo um mercado para ti, porque assim, não pensa que é só no Inter que esse rapaz trabalhou, ele foi trabalhar no Fluminense. Essas portas se abriram para ele e ele fez um trabalho ruim. Por isso ele foi escanteado. Não foi pelas vindas de Jorge Jesus, Arthur Jorge, Abel Ferreira, Luiz Castro, dentre outros que ele perdeu. Que tem treinador brasileiro treinando ainda por aí, Dorival estava no Corinthians, saiu agora, foi o Fernando Diniz, brasileiro. Pois veja só. Brasileiro, né? Roger Machado, mesmo com todas as dificuldades que enfrenta, tá no São Paulo. Renato Gaúcho tá no Vasco, tá sempre cogitado, volta aqui pro Grêmio ou não. Então o problema de verdade, não é se tu é brasileiro ou tu é de fora, o problema é se tu é bom ou se tu é ruim. E até hoje tu foi mais ruim do que bom. Tá numa onda boa agora, aproveita, te eleva, daqui a pouco tu recebeu uma proposta de continuar com esse trabalho. Só não vai para esse lado que é uma discussão completamente ultrapassada, senhor Odair Hellmann. E tu não precisa disso, tá, cara? Tu não precisa disso. Eu não sei se tu quis se vender pro teu lado lá, para daqui a pouco, muito provavelmente se o Pesolano não der certo, o próximo técnico do Inter será o Odair Hellmann. Tá? Será o Odair Hellmann. Tu não precisa se vender desse jeito e tu não precisa, cara, foca no que tu tá fazendo, que daqui a pouco, se tu começar a ir mal aí no Atlético, e o Atlético é um time que tá vindo da Série B, tem chance de oscilar bastante, tu acaba perdendo o emprego, voltando pro ostracismo e ficando com essa inveja que tu tem de outros que aí estão ocupando cargos, sejam brasileiros ou não. Quero saber a opinião de você sobre isso? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se não deu, se chegou até aqui, te inscreve, ajuda a gente aí. E bora pra cima, tá? Um abraço pra todo mundo. De noite tem live ainda às 21 horas, tá bom? Então, um abraço pra vocês. Até mais. Valeu.